Pedi muito a Deus que falasse comigo antes de trazer essa palavra. Confesso aos irmãos que Deus fala, eu não sei os outros pregadores, mas Deus fala comigo de várias formas. Às vezes nas minhas maiores lutas Deus tem falado comigo, e às vezes eu entendo que o Senhor faz isso para que eu possa transmitir à igreja algumas coisas. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que falou muito ao meu coração essa semana, e espero que fale ao teu coração hoje. Que você saia daqui hoje abençoado e abençoado pelo Senhor. Mais um culto de domingo, né? Espero que Deus fale conosco. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14. João 4. É o Evangelho de João. Eu vou ler o versículo e vou falar o tema que eu vou trazer a palavra hoje. Vamos lá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu vou ler aqui na minha tradução. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, é a mesma tradução, que jorre para a vida eterna. Ali está dizendo a jorrar para a vida eterna. Eu quero falar hoje sobre essa fonte de águas vivas. Amém? Pois o Natan vai lá fazer o esboço dele. Estão elogiando aí as postagens, viu, Natan? Continua aí. Só para animar vocês. Eu gostaria de começar a trazer uma palavra para os irmãos, mas gostaria de ler outro texto com vocês. Agora em Josué capítulo 15. Você pode abrir em Josué? Josué 15, a partir do versículo... Eu escrevi tudo aqui, não escrevi o texto. Josué 15, deve ser o 14. Vê para mim, eu vou ajustar. Não é o 14. Não, mas vamos falar um pouquinho dessa palavra aqui, porque tudo começa com Caleb. Quantos já ouviram falar de Caleb? Caleb e Josué. Caleb foi aquele que, junto com Josué, foi o único que ficou firme de propósito. E por causa da firmeza de propósito dele, somente ele e Josué entraram na terra prometida, daqueles que saíram lá do deserto, que saíram do Egito. Até aí tudo bem, né? Quando Josué ele ficou firme no propósito, Moisés deu uma promessa para ele. Falou para Josué escolher a terra que ele quisesse, que Deus ia dar para ele uma terra, que Deus ia dar Hebrom para ele, a melhor terra. Só que Josué passou quantos anos, pastor Samuel? 40? 40 anos, ele tinha 45 quando essa promessa foi dada a ele. Ele tinha já 85 anos de idade, e ele foi reivindicar essa bênção para Josué e falou assim: Josué, eu tinha 40 anos, 45 anos quando foi prometido para mim uma terra, e até agora não peguei. Eu quero que é aquilo que foi prometido. Mas Josué poderia falar: mas Caleb, você já está velho. Antes que Josué falasse, ele já foi antecipando. Passou e eu continuo do mesmo jeito, com a mesma força, viu? Eu continuo com o mesmo espírito. Não vai falando que eu estou velho, não, que eu não estou velho, não. Eu quero conquistar esse negócio, é meu, é direito, eu quero. Só que ali, na onde ele conquistou, era uma região montanhosa, e ali vivia os filhos de Enaque. Enaque era um dos gigantes que moravam naquelas terras. E os 3 filhos de Enaque, que era Anaque, Sesai, Aimã e Talmai, eles tomavam conta daquela região. Imagine um homem de 85 anos ter que tirar da terra 3 gigantes.
Quando fala gigantes, é porque eram homens grandes. E não quero falar de Caleb, eu quero falar de outra pessoa, mas eu quero, já que abriu ali, eu quero só fazer um paninho de fundo para vocês entenderem um pouco a história. A história diz que Caleb, ele foi e expeliu, mandou embora os 3 filhos de Anak, o Cesai, o Aimã e o Talmai. Todos eles foram expulsos e ele assumiu a terra que era direito dele. Já em terra, havia outras terras a serem conquistadas. Havia uma terra que era descendo já a montanha, que ficava ali entre Hebrom e já nas colinas, que era uma terra estratégica para a vida de Caleb. Era a promessa dele, mas ele não havia ainda conquistado essa terra. A terra se chamava antigamente Kiriat Arba. Na verdade, Kiriat é o nome de uma cidade. Kiriat Arba, porque Arba era também um gigante que morava naquelas terras e mandava em tudo ali. Conhecida hoje como Debir. Você vai ler depois. Os irmãos aí conforme eu vou falando, vai achando aí, tá? Porque talvez eu não tenha o versículo, você vai encontrar o versículo que eu quero falar. É o 14? Tá. Diz que é 14 e 15. Isso. Fica nesse versículo aí. É 15 e 19, Samuel. Você está me atrapalhando, pastor. Você está atrapalhando minha concentração. Queridos, havia uma cidade estratégica para ser conquistada. E Caleb agora faz um desafio aos jovens aqui. Escute isso, essa mensagem tem muito a ver com vocês. E Caleb falou assim: olha, quem conquistar a cidade de Kiriat Sefer, ou a cidade de Debir, eu vou dar a minha filha em casamento. Olha só os jovens, hein, os corajosos. Ele fez o desafio a toda a nação, a todo o povo que estava com ele. E se levantou um jovem, e eu queria falar desse jovem hoje. Levantou-se um jovem por nome de Otiniel. Fale comigo, Otiniel, para você gravar o nome desse jovem. Ele, na verdade, era um sobrinho de Caleb. Ele era um sobrinho, devia estar de olho na prima, né? Minha prima deveria ser muito bonita. Otiniel, ele falou assim: eu vou conquistar essa cidade. E Otiniel quer dizer leão de Deus. Eu vou começar a pregar para vocês já, irmãos, contando a história para você entender onde que eu quero chegar. Otiniel, ele encarou o desafio de conquistar a cidade de Debir para Caleb. Falou assim: é uma cidade, tem gigantes, mas eu vou encarar. Hoje nós estamos vivendo um tempo, pastor Samuel, onde as pessoas estão com medo de muitas provações, de muitas lutas, de muitos gigantes que têm se levantado. Mas eu começo a enxergar aqui uma grande característica nesse jovem. E eu queria ler esse versículo aqui, o 19, antes de continuar, para você entender. Esse aqui é o resultado já dessa vitória que Otiniel teve. E a filha de Otiniel, Axa, casada agora com Otiniel, ela que fala essa palavra. E ela disse para o pai dela, porque, voltando, enrolando um pouco a fita, quando Otiniel vence, Caleb faz o que ele prometeu. Ele dá a terra para a filha dele, e dá a filha, e dá uma terra ainda para Otiniel, porque ele conquistou a cidade de Debir para Caleb. Então é uma história linda de amor, assim, que eu vejo um jovem se levantando, vai lá, conquista a cidade, ganha umas terras e ganha a filha de Caleb para morar, para viver com ela, e ganha umas terras. Só que as terras que ele ganha é uma terra seca. Fala assim: que presente de grego que esse sogro me deu. Uma terra grande, porém seca, nada, tudo que você plantasse ali não ia dar nada. A terra era uma terra morta, uma terra seca. E aí o Otiniel chega para a mulher dele e fala assim: ó, teu pai deu um presentão de grego para nós aí, ó. Deu muita terra, mas a terra não produz nada, a terra está seca. Eu acho que você devia procurar o seu pai, porque Otiniel sabia que Caleb era o dono de muitas terras. Falou assim: será que ele não pode mudar essa estratégia dele, não? E aí
pela graça, Axa vai até o Pai. E aqui esse versículo é o versículo chave. Ela diz assim: e ela disse, dá uma bênção. Em algumas traduções aí, Nelson, ela diz assim: ô Pai, me dá um presente aí. Bênção é um presente. E ela, porque a terra que o Senhor me desse é uma terra seca. Em outras palavras, o Senhor me deu uma terra onde não pode ser produzido nada. O Senhor me deu uma terra onde a terra, que terra é essa, né? Ela falou assim: me dá uma bênção, pois tu me desse uma terra meridional, uma terra seca. E aí o que? Dá-me também fontes de águas. Olha o pedido dela. Dá-me também fontes de águas. E aqui, olha a resposta. Então lhe deu, o Pai lhe deu as fontes superiores. Fale comigo, fontes superiores. E as fontes inferiores. Ai, meu irmão, que desânimo é esse? Eu acho que eu vou precisar aqui jogar uma aguinha nos irmãos aí para acordar. Vai lá, fontes superiores e fontes inferiores. Olha o presente que ela ganhou. Aí eles receberam as fontes superiores e as fontes inferiores. Como eu disse desse rapaz, Otiniel, ele foi o primeiro juiz de Israel. Ele era conhecido pela sua coragem de enfrentar gigantes. Era um jovem destemido, aquele que não tem medo dos desafios da vida, aquele que luta pelos seus objetivos, aquele que abraça as oportunidades. Olha só. E eu vejo aqui, meu irmão, na vida desse moço, antes de entrar aqui na onde é a chave da nossa pregação, eu vejo na vida desse moço o mesmo espírito que estava na vida de Davi. Davi, quando teve a oportunidade de enfrentar o gigante Golias, ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque Davi, ele entendia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso para fazer ele um vencedor. A força de Davi não estava no seu braço, a força de Davi estava na sua confiança que ele tinha no Senhor. Por isso que ele era um homem vitorioso. E o mesmo espírito que estava na vida de Davi é o mesmo espírito que estava na vida desse moço chamado Otiniel. Porque Otiniel, com certeza, ele se espelhou na vida do seu tio. Ele olhou lá, tá vendo, Lucas? Ele começou a olhar para o seu tio e falar assim: olha, eu vejo Deus na vida desse homem. Eu vejo como esse homem, mesmo velho, Deus o usa. O como ele venceu o Anak, como os filhos de Anak. Se ele que é velhão assim, está vencendo. Pô, eu sou jovem. Olha só o leão de Deus aí. Eu tenho a força nos meus braços, mas eu tenho também a confiança no mesmo Deus que ele serve. Então, se ele é um vencedor, eu também serei um vencedor. Meu irmão, essa confiança tem que ter no servo de Deus, na serva de Deus. Porque o que nos afasta das nossas vitórias é muitas vezes olhar para o problema, para o problema. Eu não vou falar problema, que senão depois dá problema. É problema. Tem irmão que repara tudo aqui, tá? Deixa eu te falar. O espírito de vitorioso. Quem sabe nessa noite Deus está precisando aqui levantar homens e mulheres com esse espírito vitorioso. Espírito de leão, que não tem medo dos gigantes, que não tem medo de enfrentar os desafios, que, olha só que lindo isso, essa observação que eu vejo na vida desse jovem, ele viu uma oportunidade, foi a mesma visão que teve Davi, quando ele viu uma oportunidade, não tinha ninguém querendo encarar o gigante, mas ele falou assim: opa, eu vou encarar. Amém aí, queridos? Talvez você está passando diante de algumas dificuldades. E eu estou falando que essa palavra falou muito comigo, porque às vezes eu me deparo com alguns gigantes. Esses dias eu comecei, dentro do meu mundo, né, dos meus negócios, eu comecei a me enxergar como um gafanhoto diante dos meus concorrentes da mesmo ramo que eu. Falei, meu Deus,
Eu sou um gafanhoto, uma formiga diante desses caras aqui, principalmente aqui na região de Americana. Vão me engolir. Mas de repente o espírito de Otiniel, o espírito de Caleb, o espírito de Josué, o espírito de Davi, espírito de guerreiros, homens que não olham gigantes, homens que não olham circunstância, homens que não olham as lutas, homens que não ficam olhando para essas coisas, mas homens que olham para o Deus que serve, e vê nesse Deus que serve a possibilidade de ser um vencedor e de ganhar as conquistas, seja elas qual for. E aí muda tudo, meu irmão. Aí você se levanta, e você não se levanta com as armas deles, você se levanta com as armas de Deus. Foi por isso que Davi disse: olha, eles vão a ti, eles vêm a mim com espada, com varapaus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Deixa eu falar, igreja, por favor. A igreja precisa reconhecer o Deus que ela serve. Meu irmão, não é em meu nome, não é em seu nome, não é em meu braço, não é em seu braço, não é na sua capacidade intelectual nem a minha, não é na sua força física, não é na sua força da tua inteligência, não é força nenhuma nossa. Nós somos vitoriosos, sabe por conta de quem? Por conta do Senhor dos exércitos. Nós servimos um Deus que nunca sequer perdeu uma batalha. Nós servimos um Deus, meu irmão, que Ele fala e acontece. Nós servimos um Deus que não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se tem uma promessa de Deus na sua vida e na minha vida, não há ninguém que possa roubar isso, seja o gigante que for. Ele vai ter que ser derrubado. Isso é enfrentar as lutas como um leão, confiando no Deus que serve. Tem pessoas que vivem derrotadas. Você olha para a cara dela, ela já é derrotada na sua fisionomia. Você olha para a fisionomia dela e fala assim: isso já foi vencido. Os problemas já derrubaram ela, os gigantes já deixaram ela como uma formiga, como um gafanhoto. E é isso que o diabo quer, ele quer crescer para cima de você. Mas quando ele se levantar contra você, por um caminho que ele vier, por 7, ele vai ter que escolher para voltar. Porque ele não vai te derrotar, e ele não vai te vencer. Ele não vai me vencer, ele não vai te vencer. Ei, levante a tua mão. Você tem duas? Levante as duas. Junte elas, bata a palma, faça alguma coisa. Sabe que Deus quer ver em mim e você, meu irmão? Esse espírito de vencedor. O vencedor, ele tem um espírito de confiança, não nele, mas em quem ele confia. Amém? Pastor, mas o gigante é muito grande. Os desafios são enormes. Eu sou uma formiga. Não diga você é uma formiga. Não diga que você não pode. Deus está falando aqui essa noite: eu estou contigo, por onde quer que tu andares. Eu sou a tua força, eu sou a tua destra, eu te tomo pela minha mão. Meu irmão, no nome de Jesus, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, e Deus está falando com alguém aqui. Talvez você está aqui, só você sabe o tamanho da dificuldade que você vai ter que encarar amanhã. E o Espírito diz nessa noite: não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudarei ao romper da manhã. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? Que a gente olha para a gente e olha para a dificuldade e fala assim: meu Deus é muito maior do que eu. E você esquece de olhar o tamanho do seu Deus. Eu creio que o Otiniel deve ter olhado para o Sefer, para o grande gigante que ele tem que enfrentar, e falou assim: é muito maior que eu. Mas o Deus que eu sirvo
é muito maior do que ele. Quantos estão entendendo aqui a palavra no nome de Jesus? O Deus que você serve, meu irmão, é maior do que eles. O Deus que você serve é maior do que qualquer gigante que você tenha. Olhe para o teu irmão e diga isso. O Deus que você serve é maior do que o teu problema. O Deus que você serve é maior do que a tua dificuldade. O Deus que você serve, Ele é maior que qualquer coisa. Vamos conquistar a terra. Vamos conquistar a terra que Deus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. E a primeira observação que eu fiz é essa. Mas eu gostaria de fazer uma outra observação. Que Otiniel recebeu o prêmio do seu sogro, uma terra vasta, porém uma terra meridional, ou seja, uma terra seca, que não produzia nada. E às vezes se pergunta, nossa, por que Deus às vezes dá uns presentes de grego para nós, né? Por que depois de uma conquista, Samuel, ele recebe uma terra meridional, uma terra seca? Talvez seja porque Deus quer nos provar, para ver a nossa disposição, ou para ver a nossa acomodação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Você acha que Deus quer que você viva numa terra seca? Uma terra onde não produz nada? Tem muitos crentes, e aqui eu quero trazer uma palavra para tirar um conceito errado que muitas pessoas fazem dessa igreja e da minha pregação. Conceito errado. Um dia alguém falou assim, pastor, ele não prega as bênçãos dessa terra. De fato, eu não fico pregando bênçãos dessa terra. Isso não quer dizer que eu não acredite nas bênçãos dessa terra. Eu não acredito que um crente tem que viver miseravelmente nessa terra. Não acredito que um crente tenha que viver numa terra seca para dizer que ele é crente. Às vezes Deus permite a terra seca para tirar de nossa vida, sabe o que? A prepotência de achar que foi a nossa mão que fez isso. Foi a nossa mão que conquistou. O nosso braço que conquistou. Aí você fala assim, nossa, como eu sou inteligente. Nossa, como eu sou bom. Nossa, como Deus me ama. Sabe esse negócio de o camarada conquistar as coisas e achar que é a sua capacidade que fez isso? Se achar o bam, o melhor do que os outros? Tem gente que é assim. Ele menospreza outras pessoas. Ele olha para um cara que nem eu, ou que nem você, e fala assim, quem é esse aí? Que capacidade tem isso aí? Nem estudo tem. Mas Deus, Ele confunde a gente. Deus não quer que você tenha uma terra seca. Ele tem outras terras para te dar. Amém? Porque às vezes nós precisamos sair da acomodação. Porque sabia que a pessoa, ela se acomoda à sua situação? As pessoas se acomodam à sua situação. Às vezes a pessoa está tão debilitada, está tão acomodada, não acomodada porque é acomodada, porque não vê saída. E acha que aquilo que Deus deu para ela está bom. Sabe, eu tenho uma terra, mas não produz nada, está bom. O Otiniel falou assim, não está bom não. Eu venci uma cidade pro cara, meu. Não foi isso que ele pensou. Porque ele não foi reivindicar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem crente que ele acha que ele tem que sair para Deus e fala assim, eu vou reivindicar minha bênção. Mas assim, reivindicar minha bênção. Ele acha que ele tem direito. Não, eu tenho direito, sou filho do rei. Sou filho do rei. Deus tem para mim o melhor. Eu vou chegar para Deus, Deus, eu quero o melhor. Vou apontar o dedo para Ele, Deus, eu quero o melhor. Foi assim que Otiniel foi na presença de Deus, que ele mandou a sua esposa ir na presença de Deus. Vai lá, fala para o teu pai que ele... Porque assim, né? A gente fica longe, a gente fala, né?
Vai lá, fala para aquele teu pai lá. Onde já se viu dar uma terra seca para a gente? Tem água, não tem nada. Não planta nada, não dá nada. Foi assim que ele fez. O Tiniel chamou sua esposa e falou assim: viu, o teu pai tem muita terra. E teu pai tem muita terra boa. Chega lá de mansinho, pede para ele um presente, pede para ele uma bênção, ele vai nos dar. A Axa chega lá, talvez, como de vez em quando a Thaís chega em mim, o pai fala: a terra que o Senhor deu para nós lá, pai, é seca. Dá nada lá não, pai. Dá uma bênção para a gente, pai. Dá um lugar que tem água, um lugar que tem fonte. Irmãos, Deus não resiste quando um filho dele vem até ele, sabe, da maneira mais certa que tem que ser, sem arrogância, sem prepotência alguma. Você sabe que o teu Deus pode. Chega diante dele, aquele jeitinho de filho obediente que você é, e fale para ele: pai, eu quero a tua bênção. E pela palavra nós entendemos que o pai deu a bênção que eles precisavam, deu muito mais do que isso. É isso que eu quero começar a tratar com vocês aqui hoje. Que às vezes Deus coloca algumas situações na nossa vida para ver a nossa posição diante dele, se nós vamos se revoltar ou nos revoltar, ou se a gente vai entender a situação, mas não ficar acomodados. Talvez você está vivendo um tempo difícil, talvez você está vivendo um tempo de seca, mas você não pode ficar aí queixoso, sabe, essas pessoas queixosas. Não, você tem que se levantar e buscar o Pai, porque o Pai tem coisa melhor para te dar. Amém? Glória a Deus. E eu vejo uma outra observação aqui que eu fiz, que eles recebem, né? O Axa e o Tiniel recebem um campo, e nesse campo tem dois tipos de fontes: fontes superiores e fontes inferiores. O que seria isso? O que seria fontes superiores e fontes inferiores? Eu começo falando sobre fontes inferiores. Sabe o que seria fontes inferiores? Eram fontes que davam água por um tempo. Olha que legal isso. Fontes que davam águas por um tempo. Seriam fontes que não duravam para sempre. Fontes que se secavam há algum tempo, mas não deixava de ser um presente, porque eram águas para aquele momento. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Você acha que uma casa, quem ganha uma casa é bênção ou não é bênção? É bênção. Quem compra um carro, consegue comprar um carro, é bênção ou não é bênção? É bênção. Quem consegue realizar uma viagem, é bênção ou não é bênção? É bênção. Quem consegue realizar uma faculdade, é bênção ou não é bênção? É bênção. Quem consegue um filho que está buscando há muito tempo, é bênção ou não é bênção? É bênção. Mas são fontes que se acabam com o tempo, ou que secam com o tempo. Isso aqui é conhecido como fontes inferiores. O que nós vemos hoje é muitas igrejas oferecendo essa bênção, uma bênção que é bênção, mas que são bênçãos de fontes inferiores, que diz respeito apenas ao momento. Quantos estão aqui no nome de Jesus? O Pai, Ele quer te dar essa bênção, mas o Pai, Ele não quer que você esteja interessado apenas nessa bênção. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Milhares e milhares de pessoas nesse momento, nesse exato momento, estão dentro de uma igreja, e milhares de pessoas estão atrás de bênçãos.
E não tem nenhum pecado você correr ao Pai atrás de bênçãos, porque o Pai tem bênçãos para dar. Então esse negócio de falar assim que eu sou contra falar que Deus pode te dar carro, Deus pode te dar o que Ele quiser dar, desde que você vá até Ele e Ele vai ver ali a tua necessidade, ou vai ver o teu pedido. O Pai tem bênção para te dar, meu irmão, e é melhor receber de Deus do que não receber dEle. Deus pode te abençoar, você pode ter uma vida boa na terra. Senhor, pastor, eu quero ter um carro melhor. Não tem nada demais você pedir isso, mas o Pai quer te dar algo superior a isso. E o que nós oferecemos aqui, meu irmão, é algo superior a essas bênçãos. Você tem que entender isso. Bênçãos inferiores. Você acha que Deus quer nos presentear com bênçãos inferiores? Claro que sim. Claro que sim. Você pode ser abençoado, meu irmão. Sabe? Continue lutando para fazer a sua faculdade. Daqui a pouco você vai ter a bênção de receber o teu diploma. Daqui a pouco você vai fazer o teu pós. Daqui a pouco você vai fazer o teu doutorado. Sei lá, você vai chegar onde Deus quiser que você chegue. Tudo isso é bênção. Isso não é nada, nenhuma desgraça na vida do crente. Mas o que o Pai quer te dar. E agora eu quero falar sobre bênçãos superiores. Fale comigo, bênção superior. Vamos falar no plural, bênçãos superiores. O Pai quer te dar bênçãos superiores. E você tem que entender isso, igreja. Tem que entender isso. O que seria essas fontes superiores? São fontes de águas vivas. São fontes de uma água que nunca acaba. Vai passar um ano, vai passar uma geração, vai passar outra geração, e essas águas vão estar sempre brotando. Não é como um carro que acaba, não é como uma casa que acaba, não é como uma viagem que você vai e já terminou uma férias, não. Tudo isso é fonte inferior, mas o Senhor quer te dar fontes que não acabam na sua vida. Sabe quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana e disse assim, lá no capítulo 4... Se essa mulher soubesse a quem ela está pedindo água, ela pediria água viva. O que é água viva? Água viva é a água que não acaba. Você pode tomar hoje, amanhã, depois de amanhã, seu filho vai tomar, seu neto vai tomar, todo mundo vai tomar dessa água. E essa água nunca acaba. Sabe por quê? Porque são águas de fontes superiores. E a igreja está precisando conhecer essa água, porque nós estamos atrás do poço de Jacó. Nós queremos a água de Jacó, a água da bênção, que mata a nossa sede, que faz a gente. Mas essa água, infelizmente, você volta a ter sede. Mas a água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais você vai ter sede, porque ela é água viva. Água viva é a água que nunca se acaba. Amém? O que diz respeito à fonte interior? Uma água que nunca seca, uma água que nunca acaba, uma água que não precisa do tempo, uma água que vai jorrar para sempre sobre a sua vida. Sabe aquela fonte que você fala assim, não sei se você conhece fonte, mas eu já fui em fonte, uma fonte que ela já está há 70, 80 anos jorrando água, e nunca vai acabar aquela água, porque é água viva, é fonte de águas vivas. É dessa água que o Pai quer te oferecer aqui essa noite. O que acontece é que precisa ver se nós estamos interessados em beber dessa água. Vamos ler lá em João 10, nós estávamos lendo em João 4, né? Abre em João 14, vamos ler a partir do 10, para entender um pouco dessa história. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes terias pedido, e ele lhe haveria dado água viva. Sabe, irmãos, aquela mulher procurou Jesus para ajudá-la a tirar água do poço. Ela não reconheceu que Jesus e quem ele era. Deixa eu te falar algo. Talvez você venha aqui à igreja e pelo fato de você não conhecer de fato quem é Jesus ou quem é Jesus na sua vida,
Você já ouviu falar de Jesus, que Jesus é um abençoador? Talvez você está como aquela mulher samaritana, por não conhecer quem é Jesus, pedindo a Ele uma bênção do poço. Talvez você entrou aqui porque você está necessitado de uma bênção do poço, ou uma bênção da fonte inferior. Você veio buscar uma bênção, uma cura, veio buscar uma solução para o teu casamento, veio buscar uma ajuda para resolver um problema difícil lá na tua empresa, uma dificuldade que você está tendo com um sócio ou com alguém, ou porque o mercado está totalmente parado, Samuel, e a gente não sabe o que fazer, os clientes sumiram. Talvez você está aqui na igreja buscando uma solução emocional. Você não está bem emocionalmente, você precisa de uma ajuda, de uma cura. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite. De fato, com certeza eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Talvez como aquela mulher, você está diante do poço, e o poço é fundo, e você não está conseguindo tirar essa água com as suas forças, e você precisa de uma ajuda, e você está vendo Jesus ali, e fala assim: Jesus, ajuda eu. Sabe o que Jesus está dizendo aqui essa noite para muita gente? Se vocês soubessem a quem vocês estão pedindo água, vocês pediriam água viva. Vocês pediriam água viva. A verdade é que muitas pessoas, Samuel, entram num culto como esse hoje, saem do culto como esse hoje, talvez saciar, talvez saiam daqui: nossa, que palavra, Deus falou comigo, eu estou saindo satisfeito. Você pega o ânimo na segunda-feira, quando é sexta-feira você já está o pó, você já não está confiando mais em nada, não está acreditando mais em nada, porque você está atrás de água da fonte inferior, e a água de fonte inferior acaba. Ela não tem vida, não tem longa vida. O que Deus está dizendo aqui essa noite? Que sim, Ele pode te ajudar a pegar a água do poço. Ele pode sim ajudar você a resolver o problema lá na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa. Que Ele pode sim ajudar você a conquistar alguma coisa que você está buscando há muito tempo. Que Ele pode sim entregar a você uma inteligência que você seja capaz de passar naquele tão sonhado emprego. Que Deus pode te curar, pode solucionar o teu problema emocional. Ele pode fazer tudo isso. Mas, irmão, entenda o que eu estou querendo dizer. O Senhor está dizendo: eu posso mais do que isso. Eu tenho uma água que, se você beber, todos esses outros problemas que você tem serão insignificantes para vocês, porque a água que eu der vai começar a jorrar dentro de vocês uma vida que vai te saltar para a eternidade. É isso que o Senhor está querendo dizer nessa noite. Se vocês soubessem a quem vocês estão servindo e a quem vocês estão pedindo água, vocês não pediriam essas águas das fontes inferiores, vocês pediriam água das fontes superiores. Se você beber da água da fonte superior, você não vai ver mais a tua vida como você a vê hoje. Os teus gigantes se tornarão pequenos. Se você beber da água superior, a tua luta não será mais luta. Se você beber da água superior, sabe o que vai acontecer? Os teus inimigos fugirão de você, porque você não vai depender mais de uma água que sacia a sua fome por um momento, ou sacia a tua necessidade por um momento. Talvez você seja curado hoje, amanhã você tenha outra doença. Talvez você receba um carro hoje, amanhã ele fique velho. Talvez a sua roupa nova, ela se envelheça. Mas a água que eu lhe der, preste atenção nisso, nunca mais,
nunca mais vocês terão sede. Nunca mais vocês terão sede. E aí você pergunta para mim, pastor, eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Aí Jesus se revela aqui essa noite para nós, como se revelou àqueles irmãos naquele tempo. João 7,37. Sabe o que aconteceu? Havia uma discussão entre muitas pessoas sobre quem era Jesus, sobre o que Jesus estava fazendo. Alguém discutia, Samuel, se realmente ele era o Filho de Deus, se ele era o profeta enviado. Ninguém sabia muito bem dizer quem ele era. Aí, no último dia, o grande dia da festa, escute isso, Jesus pôs-se em pé e clamou no meio da multidão. Ele disse assim: alguém tem sede aí? Alguém está com sede? Quem tem sede aí? Aí todo mundo levantou: quem tem sede, vem a mim e beba. Versículo próximo. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E ele disse isso falando do Espírito que haveria de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas deixa eu dar uma notícia boa para você, igreja, uma notícia que você precisa ouvir hoje. Talvez você está vindo na igreja há muito tempo, talvez você frequente a casa de Deus há muito tempo, talvez você ouça pregações há muito tempo, talvez você ainda não entendeu a revelação de Deus para você. Quando Jesus disse isso, ainda ele não havia sido glorificado. Mas eu vou dar uma notícia: Jesus já foi glorificado, tá? Jesus já está glorificado à destra do Pai. E sabe o Espírito que ainda não tinha vindo? O Espírito que ainda não tinha vindo já veio há muito tempo, sabia? E sabe o Espírito que ainda não tinha vindo? Ele está aqui no nosso meio. Ele está no meio de nós. Ele quer estar dentro de nós. Sabe por quê? Porque esse rio de água viva é o Espírito de Deus que vai estar dentro de mim e de você. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Que Ele vai pôr uma fonte de águas vivas dentro de você. Dentro de você. Sabe o que isso quer dizer? Sabe aquele vazio que você tem? Porque a fonte ainda não está dentro de você. Sabe aquela luta que você acha que nunca vai vencer? É porque você ainda não acionou essa fonte que está dentro de você. Se você entender que dentro de você, não estou falando fora de você, dentro de você, o Senhor quer colocar uma fonte que jorre água abundantemente. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer você, toda vez que você estiver com uma luta, você acione essa fonte nunca vai secar. Sempre que você procurar, essa fonte vai ter água para você beber, até chegar à vida eterna. Até chegar à vida eterna. Sabe, meu irmão, o que sustenta pessoas, eu vou falar aqui, ó. Sabe o que sustenta pessoas como meu pai e minha mãe? Como meu sogro e minha sogra que está ali? Sabe o que sustenta eles ou não? Vocês são mais jovens, sabe o que sustenta eles? Essa fonte de águas vivas, sabe? Que faz se manter aí com vontade de servir a Deus. Daqui a pouco vai cantar um cântico aqui. Vai cair aqui não, hein? Tem que ficar de pé, firmão. Já está na glória. Sabe o que te mantém vivo, com esperança? Essa fonte de água viva. Talvez você está correndo, buscando, talvez em igreja, buscando a bênção através de fontes inferiores. E eu posso te garantir que Deus pode te presentear com essas bênçãos. Mas a vontade soberana de Deus é te presentear com outra fonte, com a fonte superior, e fazer você desfrutar dessa fonte superior.
fontes de águas vivas. Jesus é a fonte de águas vivas. E como que eu posso beber dessa fonte? Essa fonte está disponível hoje aqui, através do Espírito Santo. Quando Jesus disse: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, Ele está dizendo: ei, você, venha até mim e beba. Venha até mim e beba. Sabe o que Deus está dizendo nesses dias, irmãos? Que Ele quer levantar uma igreja satisfeita. Satisfeita. Uma igreja que não está insatisfeita. Uma igreja que está satisfeita. Porque quem beber dessa água não tem mais sede. Não tem mais sede. O teu gigante é pequeno. A tua luta é pequena. Você vai começar a conviver com as vitórias do Senhor. Deixa eu falar para os jovens aí. Otiniel, ele se tornou o primeiro juiz de Israel. Sabe por quê? Porque ele fez jus ao seu nome, Leão de Deus. Quando Israel estava totalmente perdida, longe de Deus, Otiniel se levantou como libertador daquele povo. E o Espírito de Deus ajudou Otiniel a ser um vencedor de batalhas. Sabe, irmãos, nós estamos num tempo que precisamos levantar aqui jovens como Otiniel, jovens, moças como Axa. Precisamos levantar aqui homens como Caleb. Precisamos levantar aqui mulheres como aquela mulher que estava no poço, que depois que recebeu a palavra de Deus e se converteu de verdade, saiu anunciando Jesus para todos os lados. Que agora uma mulher que era infeliz, já estava no seu 5º casamento, e aquele homem que ela estava não era nem casada com ele, por causa da sua insatisfação, agora ela encontrou Jesus. Eu quero encerrar as minhas palavras hoje dizendo o seguinte: que talvez você não tenha encontrado a fonte superior ainda, porque você ainda está atrás das fontes inferiores. Jesus está diante do poço para te dar o que você quiser. Ele não vai te pôr goela abaixo o que Ele quer te falar aqui essa noite. Mas eu garanto para você que se você estiver buscando apenas uma bênção, você pode até receber a bênção, mas amanhã você está precisando de outra, e de outra, e de outra. Mas se você deixar ser achado pelo Senhor, deixar o Espírito Santo mover sobre a sua vida, é só isso que você precisa fazer, porque Ele que vai te convencer de tudo. Ele vai entrar dentro de você, fazer morada, e a partir daí nasce dentro de você uma fonte de águas vivas que nunca se acaba. Você está aqui, amém? Amém? Eu convido você nessa noite a fazer uma reflexão comigo. E se você, mesmo que você ainda vem à igreja, frequenta os cultos, ouve a palavra, mas faltou ainda alguma compreensão em você, o Senhor quer se revelar a você. Nós estamos vivendo aqui uma escola bíblica maravilhosa. Hoje de manhã nós não conseguimos terminar a nossa escola. Tal foi assim, como estava muito gostoso. A gente passou a hora rapidamente, não precisou nem as plaquinhas da Cidinha e do Divaldo. Quando a Cidinha veio com a plaquinha dela, nós já estávamos, nossa, foi rápido demais, né, Aparecida? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, quando você começa a viver isso, você não está entendendo o que eu estou falando. Quando você começa a viver isso, os seus problemas
acabaram. Os seus problemas acabaram. Pastor, todo problema vai acabar? Sim. Porque os problemas da sua vida serão vistos de uma outra forma. Não serão vistos mais como gigantes. Serão vistos como conquistados por você. Porque o Senhor vai te fazer um conquistador de batalhas. Amém, queridos? Conquistador de batalhas. E seja em qual for a área. Porque eu costumo dizer assim, irmãos: se você buscar a fonte superior, o Senhor vai dar de presente as fontes inferiores.